Hoje a gente está com um quadro muito comum na rotina clínica, né, que são as crises epiléticas, né, o que a gente chamava antigamente de convulsão. Né? A convulsão ela é muito comum na clínica de pequenos animais, né, em cães e gatos. Tá gravando? Tá. Tá vendo? É como se ela estivesse convulsionando, tá vendo? Olha aí. Meu Deus. Meu Deus. E por conta disso, desde 2015 tem um Task Force, né, que lançou um consenso para o diagnóstico, a classificação e o correto tratamento de pacientes que têm crises, tem essas crises epiléticas, essas convulsões. Dessa classificação, a gente tem, por exemplo, a epilepsia idiopática, que é mais comum, e tem um grau de confiança do diagnóstico, né? Então a gente tem grau 1, grau 2 e grau 3, né? E alguns exames têm que ser realizados para o correto estudo dessa atividade elétrica cerebral cortical que está irregular, né? Para dar o grau de confiança. Dentre eles, exames de sangue, que já são rotina a serem realizados, análise do líquor, né? Que é o líquido que banha todo o cérebro, né? E o eletroencefalograma, né? Que é esse exame ao qual a preta está sendo realizado na preta, né, que ele justamente capta toda essa informação elétrica cortical, né, do paciente, e a gente consegue, por meio de ondas, interpretar, né, a atividade elétrica do paciente, se é onde é o foco dessa crise, onde é o disparo, né, e poder, com isso, dar uma confiança maior no diagnóstico e um acompanhamento também adequado. O eletroencefalograma é um exame antigo, porém ele não é utilizado na rotina médica veterinária internacional. Desde 2015 é que ele voltou a ganhar evidência. Tá? Então é um exame que demanda um pouco mais de conhecimento, né? Um conhecimento da eletrofisiologia muito grande. Também demanda de equipamento que não é barato. Então, por conta disso, a gente não tem literatura suficiente no meio acadêmico, tá? Precisando cada vez mais de pessoas realizando o eletroencefalo. Então, na medicina humana, a gente já tem alguns consensos do eletroencefalo que na medicina veterinária ainda está baseada na medicina humana, no que a medicina humana fala. Né? Mas é um exame de extrema importância para pacientes com crise epilética. Então, nesse caso mesmo, a proprietária pensou até que era um paciente que estava com raiva, né? Porque a crise realmente é feia, foi tônico-clônica, muita salivação. Então, foi uma crise atrás da outra, né? Ela tem só 11 meses, né? Teve inúmeras crises. Então, ela foi internada, teve mais de 20 crises durante o dia e conseguiu estabilizar essas crises, né? Estabilizou de forma clínica. A paciente já voltou a comer, tudo, mas não estava mais apresentando crises de forma clínica. Então a gente fez o eletroencefalograma ontem nela, tá? E nesse eletroencefalograma, mesmo ela com crises controladas, a gente ainda observou ondas no eletro chamadas de spikes. Então, essas ondas que apareceram no eletroencefalo, elas são bem sugestivas de pacientes com crise epilética, né? Então, ela teve ondas spikes e logo depois dessas ondas spikes tiveram ondas de baixa frequência, né? Então, indicando realmente que o paciente é muito provável com crise epilética naquele foco, né? No caso dela, no foco centro-parietal. Tá? Então, o que é que a gente decidiu fazer? É um paciente que está estável clinicamente, porém o eletroencefalograma apresenta ritmo epilético. Então, a gente induziu ela ao coma, anestesiou com anestesia inalatória, com isoflurano, e está monitorando para ver se aparecem essas ondas. Né? Então, até agora, a gente já está com 10 minutos de exame, ainda não apareceu nenhuma spike, nenhuma shockwave, nenhuma dessas ondas que sugerem atividade epilética. Né? Então, o que é que acontece? Esse paciente, apesar de clinicamente estar controlado, ele ainda estava apresentando um foco, epilético. Tá? Então é um paciente que o tratamento ele ainda tem que ser adequado. Então é uma das importâncias do eletroencefalograma. Então se a gente não tivesse o eletroencefalograma, se a gente não tivesse realizando o eletroencefalograma aí, a gente não teria essa conclusão, a gente não estaria com esse raciocínio clínico em cima do paciente, né? Em cima da atividade elétrica desse paciente.
Então, são aqueles pacientes, por exemplo, que têm crises, mesmo tomando medicamentos, tem crises e a gente não consegue chegar a um diagnóstico e explicar direito. Então, o eletroencefalograma, hoje, ele é uma realidade, tem que ser realizado em pacientes com crises epiléticas. Inclusive, o Task Force, o Consenso Internacional da Crise Epilética, ele indica, sim, a realização do eletroencefalograma para poder tratar e classificar e estadiar esse paciente de maneira adequada, de maneira correta. Tá? Então a gente vai acompanhar ao longo do tempo a preta, né? Ela vai estar clinicamente controlada, a gente vai liberá-la, vai ver como é que vai ser o comportamento dela nesses dias. O fenobarbital que está sendo utilizado nela, ele demora um tempo para alcançar seu nível sérico. Então a gente vai esperar que esse nível sérico alcance de maneira adequada, vai repetir esse eletroencefalograma para ver se está tendo ainda atividade elétrica normal ou se realmente estabilizou, como é o caso com anestesia inalatória, com isoflurano, está totalmente estabilizado, não temos presenças de spikes, nada disso, então está tudo tranquilo e vamos ver a evolução. Então assim, a crise epilética é comum, ela às vezes é mal diagnosticada, o veterinário até fica com dúvida aí, tá? Ele teve um episódio de narcolepsia, teve desmaio, teve uma crise, então fica sem respostas e o eletroencefalograma ele é essencial para nos ajudar nessa resposta, né? Porque ele é um instrumento que analisa a atividade elétrica cerebral. Tá? Então, vamos acompanhar ao longo aí do tempo, a gente sempre vai estar postando alguma coisa sobre eletroencefalo, né? Que é o nosso objeto de maior rotina. Tá? Então, para que até outros profissionais, colegas de profissão, até estudantes, possam ter essa interação e a gente discutir casos, discutir um pouco sobre a eletroneurofisiologia. Tá bom? Vamos lá, vamos acompanhar aqui ainda o traçado. Eu vou gravar 30 minutos desse traçado, depois vou interpretar.